Chegamos à terceira e última etapa da apresentação, que é o módulo 3. O módulo 3 foi denominado de prosa sobre a vida. Por que prosa sobre a vida? Porque depois de você ter construído uma boa parte do seu projeto, você já vai ter elementos o suficiente para ir amarrando os itens que ainda faltam. E é por isso que, de agora em diante, os itens a serem tratados, eles são ou resumo ou complementações de itens que já foram abordados nos módulos anteriores. Ainda temos itens que são de extrema importância, mas que conversam diretamente com questões que já foram abordadas durante a construção do seu projeto. Anteriormente, nós começamos a explicação sobre o marco lógico e nós avançamos no objetivo específico, na meta e nas atividades. Agora, nós vamos entender um pouquinho que ainda falta completar esse item com apontar sobre o que é o indicador de resultado, o que é o indicador de impacto, a evidência ou o meio de verificação. Para o exemplo que nós temos no edital, nós temos como objetivo específico a melhoria ao acesso de água potável à comunidade rural. A meta é instalar sistemas de captação e tratamento de água em 50% dos domicílios. Se dividiu em 3 atividades e o impacto de resultado é o percentual de domicílios com acesso a sistemas de captação e tratamento de água. Como indicador de impacto, a redução no número de casos de doenças relacionadas à água na comunidade. E como evidência e meio de verificação serão os relatórios de instalação dos sistemas, os registros de participação nas capacitações e os dados de saúde da comunidade antes e depois que o projeto foi executado. É importante que note que após a construção do cronograma físico e financeiro, eu sei que parece que está repetitivo e que ele de fato é o centro do projeto, porque você vai tendo clareza de como que você vai fazer as coisas, de quais resultados você vai alcançar e de quais números você está estabelecendo para que o objetivo geral do seu projeto seja alcançado. O preenchimento desse item e de demais destes que pertencem a esse módulo, ele fica muito mais fácil de ser preenchido a partir do momento que você tem o cronograma físico e financeiro detalhado, finalizado. Eu sei que eu estou repetindo isso, mas é porque realmente é importante. Uma vez que você determinou quais são as metas, quais são as atividades que estão sendo propostas e os números que estão sendo postos para serem alcançados, fica fácil ir fazendo essas delimitações, essas indicações de outros percentuais, de outros resultados em formatos diferentes que serão alcançados. O valor total do seu projeto, ele é composto pelo valor que é solicitado pelo PDR-SX, o valor da contrapartida do proponente, ou seja, pelo menos 10% do valor total do projeto deve ser de contrapartidas. E ainda, se forem firmadas parcerias e forem valoradas essa parceria, seja através de bens ou de profissionais, horas técnicas, que esse parceiro ou esses parceiros vão estar fornecendo, isso também deve ser mensurado em valor. Uma vez que você determinou esse valor global e fez a separação do que está sendo solicitado ao PDR-SX, do que é os valores que entrarão como contrapartida, seja da proponente ou do parceiro, você deve fazer esse preenchimento na coluna de valor e fazer a correlação de qual é o percentual de cada valor desse para com o projeto como um todo. Finalizados o cronograma físico e financeiro, fica também bem mais fácil você preencher o item detalhamento das contrapartidas. Entenda que contrapartidas podem ser
recursos financeiros, recursos humanos, ou seja, horas técnicas de coordenadores e quaisquer outros profissionais que estejam alocados para a execução de atividades do seu projeto. Ainda cabem bens e infraestruturas como terrenos, edificações e benfeitorias, equipamentos, máquinas e outros bens que serão utilizados na execução das atividades. Perceba que para a execução do seu projeto é possível fazer vários tipos de parcerias e obter várias contribuições. Esteja atento, porque talvez algo que você acredite que possa conseguir com o parceiro possa dar lugar a uma solicitação de um objeto, de um bem a ser solicitado por PDRS Xingu. E assim o seu projeto, além de fazer parcerias com uma ou mais instituições, também ter essa construção institucional e assim passar maior credibilidade à comissão avaliadora. A metodologia é um outro item que precisa ser preenchido dentro do plano de trabalho. Esse é um conteúdo expositivo, ou seja, ele não é em números, mas entenda e fique atento. É do cronograma físico que você vai trazer todas essas informações ou a maior parte delas. Primeira dica, faça uma ordem de execução das suas metas e atividades e a partir delas comece a fazer uma descrição de como é que o seu projeto ele vai ser executado. Ele vai ser por meio de uma consultoria, vai ser por meio de uma prestadora de serviço, é você como próprio proponente que vai fazer essa execução ou é com participação da sua proponência, do seu proponente, da sua instituição de consultoria e de parceiros. Como é que vai se dar a participação do público que é alvo? Lembra que falamos sobre a população beneficiária do seu projeto? Explique como é que ao longo do projeto esse público ele vai participar das atividades. É importante também que você descreva quais são as estratégias de monitoramento e controle que, como proponente e talvez executor do próprio projeto, você vai utilizar para monitorar adequadamente a execução do seu projeto. A metodologia nada mais é do que a forma escrita daquilo tudo que você já colocou no seu cronograma físico e financeiro. Só que agora de uma forma mais resumida e respondendo a essas questões que eu acabei de pontuar e que estão todas descritas no plano de trabalho. Os riscos e ações preventivas e mitigadoras é um item de extrema importância, porque todos sonham em ter uma execução perfeita do seu projeto. Contudo, há possibilidades de alguns eventos acontecerem que podem atrasarem a execução do seu projeto ou impactarem de uma forma negativa. E para isso é importante que esses riscos eles estejam previstos. Então, você vai listar quais são os riscos potenciais envolvidos durante a execução do seu projeto, incluindo qualquer evento que possa ser adverso e que venha afetar negativamente o sucesso do seu projeto. E isso diz respeito a um risco que seja do meio ambiente, que seja um risco relacionado ao proponente ou a quem vai fornecer insumos. A natureza do seu projeto e as atividades que vão estar sendo descritas e o que vai ser preciso para que elas sejam de fato efetivadas, elas vão te dando elementos para você listar esses riscos. Pense de uma forma clara como listar esses riscos, o que de ruim pode acontecer na execução, durante a execução do seu projeto. É a primeira coisa que você vai fazer. Em seguida, você vai avaliar a probabilidade de cada risco que você identificou, que você listou, de acontecer. Ela é baixa, ela é média ou ela é alta? Uma outra questão é, para esse risco listado, qual é o impacto, caso ele venha a ocorrer, que ele vai causar na execução do projeto? É baixo, é médio ou é alto? Ainda,
além de fazer a listagem e de prever a probabilidade de ocorrência e o impacto, é importante que você descreva quais são as estratégias, ou seja, quais são as soluções que podem ser adotadas para que possa se prevenir, ou seja, para que isso não aconteça, ou que acontecendo, que venha mitigar esses riscos que já foram identificados e também atribuindo as responsabilidades a quem pertence essas ações. É importante especificar quem que é esse responsável por fazer o gerenciamento desses riscos ao longo do projeto, uma vez que o projeto tem a participação do proponente, da gestora dos projetos do PDR-SX e de parceiros, além de outros sujeitos ou instituições envolvidas na execução do seu projeto. Registre informações sobre os impactos de custo e do cronograma a cada risco. Isso também é importante, porque em um evento específico pode haver um impacto significativo no tocante à questão financeira e isso impactar na execução como um todo do seu projeto. Esteja atento. O item inovação e potencial de impacto, além de ser o item do plano de trabalho, ele é inteiramente um critério de avaliação e tem peso 3. Daí vocês já viram a importância desse item. É importante que nesse item você descreva as novas abordagens, tecnologias ou metodologias propostas no seu projeto. Destaque como que o seu projeto ele se diferencia de outros projetos já existentes e como é que ele traz elementos inovadores para abordar os problemas que já foram identificados, que você já apontou no seu projeto e que já existem e que estão sendo tratados em outros lugares por outras instituições ou até mesmo no seu município. É importante você apontar quais são os resultados que o seu projeto pretende alcançar. Como é que ele vai contribuir para a promoção da sustentabilidade ambiental, social e econômica? Explique como a proposta ela vai gerar impactos positivos em longo prazo, promovendo o desenvolvimento sustentável da área de abrangência do PDR-SX. É importante ainda dizer, caso exista, como é que seu projeto ele complementa outras iniciativas públicas ou privadas que já existem e estão em andamento dentro da área do PDR-SX. Tome nota, esse é um item de extrema importância e ele vale muito como peso e também para convencer a comissão avaliadora de que a sua proposta é muito importante. Um outro item que é importante e que também é um critério de avaliação é o de potencial de multiplicação e inspiração. Esse item é onde você vai vender o seu peixe, mas você não pode esconder o jogo. Se você tem um projeto, escreveu o seu projeto e ele é importante, acredita que ele é importante, diga como que ele pode ser replicado, como que ele pode ser aplicado em outros contextos, em outras áreas diferentes aqui da região da Transamazônica e Xingu. É importante que você enfatize que elementos facilitadores são esses que tem no seu projeto, quais são as metodologias que podem ser adaptáveis e que tecnologias acessíveis são essas que estão sendo mobilizadas no seu projeto, de modo com que eu possa replicar isso em outro local, em outra região. É importante ainda demonstrar como o seu projeto ele pode ser expandido para atingir mais beneficiários ao longo do tempo e a inspirar outras instituições e indivíduos a adotar as mesmas abordagens que você está utilizando no seu projeto. Esse processo de replicação e de expansão precisa ficar claro como é que ele vai contribuir para uma transformação positiva no território do Xingu, em que de fato seja alcançado o desenvolvimento sustentável e a inclusão social da população dessa região. Bem, nós estamos quase no final do plano de trabalho. Nesse momento, eu imagino que você já tenha gastado bastante tempo mobilizando informações para que o seu projeto esteja realmente
pronto e que ele esteja apto a ser avaliado pela comissão avaliadora. Mas ainda falta um item a ser preenchido no plano de trabalho, que é o resumo do projeto. O resumo do projeto está logo abaixo do nome do projeto. É importante que depois que você tenha finalizado toda a construção do seu projeto, você faça um pequeno resumo, que vai logo ali na primeira página do plano de trabalho. Ele vai descrever o projeto em linhas gerais. Não se estenda muito. Escreva aí no máximo uma página. Apresente quais que são os seus objetivos, a relevância e quais que são as informações acerca dos participantes, da população beneficiária, as características dessa população e quais são os impactos esperados pelo projeto. Ainda aponte qual que é o prazo de execução em meses. Lembre-se, o seu projeto pode ser executado de 1 até 24 meses, ou seja, até 2 anos você pode prever a execução do seu projeto. E aponte qual que é a abrangência em municípios e localidades do seu projeto. Diga que é no município X, nas localidades X, Y ou Z, numa terra indígena X, nas aldeias X, Y, Z e por conseguinte.